Olá, eu sou o Fernando Mota, sou oncologista da Oncomed, clínica de oncologia aqui em Medianeira. Hoje eu venho nesse espaço novamente para conversar com vocês sobre algo relacionado ao tratamento de câncer. E hoje eu vou abordar os vômitos relacionados à quimioterapia, que é uma dúvida que a maioria das pessoas me indaga a respeito disso, né? Quer dizer, ainda hoje, no século XXI, em 2022, nós temos mecanismos que diminuem os vômitos causados pela quimioterapia, ou ainda a quimioterapia é ferrenha, é cruel, assim como era 15, 20 anos atrás? A resposta é que a quimioterapia, per se, causa muito vômito sim, mas a gente tem muito recurso hoje em dia para diminuir esses vômitos. Nos últimos anos, vários medicamentos foram desenvolvidos no sentido de diminuir vômito, né? Um dos principais motivos pelos quais as indústrias buscaram esse tipo de classe farmacêutica foi para dirimir os vômitos causados pela quimioterapia. Claro que eles são usados em várias situações clínicas, vários problemas de saúde que o ser humano tem em que a gente vomita. Quais são essas classes de medicamentos? Só para vocês terem uma ideia por cima. Uma das drogas que usamos para diminuir os vômitos, diminuir as náuseas, os enjoos relacionados à quimioterapia junto com outras drogas, é o corticoide, o corticosteroide. O corticoide, ele age de várias maneiras, algumas delas nem compreendidas ainda, mas age de várias frontes para diminuir o vômito. Uma delas é diminuir a produção de opioides endógenos produzidos pelo nosso próprio corpo que podem causar vômito. Outras alternativas, outros meios em que o corticoide diminui vômito é diminuindo estímulos parasimpáticos em centros do vômito relacionados ao estímulo de vômito localizados do cérebro, e também diminuindo substâncias inflamatórias como as prostaglandinas. Outras drogas utilizadas para diminuir vômito são aquelas relacionadas à peristalse, ou seja, elas aumentam o peristaltismo, elas estimulam o nosso estômago, o nosso intestino a se esvaziar, a empurrar para frente o alimento, o bolo alimentar. Outra classe, indo adiante, é uma medicação que inibe uma substância chamada serotonina. Serotonina, ela é um neuromediador que tem várias importâncias no nosso organismo, inclusive faz a gente sentir bem quando ela está no cérebro. Mas quando ela está no intestino, ela pode fazer estímulos de retorno do alimento, tá? Então, esses receptores de serotonina, quando eles estão cortados do seu efeito, a gente consegue diminuir o vômito. Então, os antisserotoninérgicos, que são medicações muito boas para diminuir vômito, que são mais recentes, de desenvolvimento mais recentes, também nos ajudam nesse sentido. Há também alguns calmantes que a gente pode utilizar para diminuir vômito. Alguns calmantes que agem na nossa dopamina, certo? Então, eles antagonizam a dopamina e fazem com que o nosso vômito não seja formado no centro do vômito do cérebro. E por último, uma classe que é fantástica, que foi desenvolvida recentemente e que nos ajuda muito. E esse é o pulo do gato da terapia antiemética, antivômito, que a gente tem hoje em dia, que não deixa mais ninguém vomitar, ou pelo menos diminui muito os vômitos relacionados à quimioterapia. Essa classe, ela inibe uma substância chamada substância P. Essa substância P, ou neurocinina NK1, que é um nome difícil que não precisa decorar, é uma substância que age num centro chamado postrema. Esse postrema é uma região central no nosso cérebro que participa no desenvolvimento do nosso estímulo de fome, de sede, de vômito. A gente inibindo esse centro, a gente inibe o vômito. E essas medicações são fantásticas, por quê? Porque numa aplicação, por exemplo, na veia dessa medicação, às vezes tomando um comprimido dessa medicação, ela age por uma semana, protegendo o paciente por uma semana. Um comprimido, ou uma aplicação. Então isso é muito legal. Então, em suma, existem várias medicações que a gente usa para inibir vômito, aumentar a qualidade de vida do paciente que está fazendo quimioterapia, para que essa fase seja mais tranquila, e a gente tem isso disponível hoje, tá? Essas medicações podem ser aplicadas na veia, algumas delas são feitas junto no protocolo da quimioterapia, junto com a quimioterapia, normalmente precedendo, um pouquinho antes da quimioterapia. Algumas delas são feitas via oral, no segmento, ali nos 2, 3 dias que seguem a quimioterapia, que são os dias mais preocupantes em relação ao vômito. E a gente fica mais coberto em relação a esse efeito colateral que é tão terrível. Um abraço, Deus abençoe.